Tá, então, olha, e no nosso quadro de hoje nós recebemos o nutricionista Marcelo Miranda, que atua em nutrição esportiva, funcional e ortomolecular, também especialista em emagrecimento inteligente. Bom dia, Marcelo, um prazer falar com você mais uma vez aqui no Notícias da Boa. Bom dia, Valdelúcio. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando sobre saúde, não é isso? É isso mesmo. E olha, o nosso tema de hoje vai ser justamente, inclusive eu me incluo, viu, nesse tema de hoje, para como aumentar a nossa disposição no dia a dia, né, com suplementos importantes. Isso porque pesquisas mostram que para 36% dos jovens brasileiros, a falta de motivação é a principal barreira para terem uma vida mais saudável. É uma empresa que inclusive fez essa pesquisa, ela é líder global em higiene e saúde, mostra que a baixa energia tende a afetar o foco para a realização de atividades físicas cotidianas, como o trabalho, os estudos e principalmente as práticas do autocuidado. Sobre isso, Marcelo, eu quero conversar com você. Não é fácil, de fato, né? A pessoa que começa ali o dia, a rotina já nas primeiras horas da manhã, por vezes passa o dia no trabalho, resolvendo pendências. Quem já tem filho precisa também cuidar das atividades com os filhos, da casa. E aí, como é que consegue, de fato, ali no final do dia ou no início da manhã, ter disposição, energia para praticar uma atividade física, para ter esse autocuidado, para cuidar da alimentação? As barreiras do dia a dia acabam dificultando também uma alimentação mais saudável, né? Acaba optando por alimentos mais rápidos, fast food. São diversos desafios. E aí, para isso, existem suplementos também que podem acabar auxiliando nesta aumento tanto da disposição como também até mesmo de você conseguir uma reposição em algumas das vitaminas que podem estar afetando a sua não vontade de fazer atividade, né? De fato ter uma certa dificuldade em praticar o seu autocuidado. Então, essa falta de energia, a gente tem que verificar quais são as causas dela, né? Então, primeiro ponto, gente, que a gente tem que buscar é entender o porquê dessa falta de energia. Então, a gente faz investigações em consultório, através de avaliação de sintomas clínicos que a pessoa vem apresentar e também fazer a avaliação laboratorial de alguns exames específicos para a gente entender o que realmente está te levando a esse desgaste. Por exemplo, uma pessoa que está com a testosterona baixa, ela vai ter uma indisposição. E hoje a quantidade de homens, e até mesmo mulheres, que apresentam taxas baixas de testosterona é muito relevante. Então, esse deve ser um dado que deve ser bastante pronunciado, a fazer a avaliação hormonal, como você está. Outro ponto importante é a gente avaliar micronutrientes, como é que está a quantidade de vitamina B12, de ácido fólico. E uma coisa muito importante a gente se ligar, que às vezes a pessoa pega um exame laboratorial e vê lá, vitamina B12 está dentro de faixas de normalidade. E isso não é tratado clinicamente quando você tem um sintoma. A gente tem que associar o sintoma clínico que a pessoa apresenta. Então, se você está com muito cansaço, está com uma B12 abaixo de 500, pode ter certeza, esse é um dos motivos. Por exemplo, a vitamina B12, ela é uma vitamina que é interessante. Eu digo para você que 90% dos meus pacientes têm uma vitamina B12 ruim, baixa. Isso porque a gente perde, diminui a produção, por exemplo, de ácido clorídrico a cada década que avançamos em nossa idade. E aí, a absorção da vitamina B12 é dependente, codependente dessa substância. Então, a gente acaba diminuindo. Pessoas que sofrem com gastrite, por exemplo, elas têm uma diminuição de B12 muito grande. Pessoas que são veganas, a gente também tem uma quantidade de B12 muito baixa. Então, às vezes, a pessoa está seguindo uma estratégia ou tem uma deficiência dessa vitamina que tem que ser suplementada. Uma substância muito interessante para a gente melhorar o nosso condicionamento energético é a ashwagandha. Ela é conhecida como ginseng indiano. Ela tem uma ação muito interessante, porque ela funciona como se a gente chama de adaptógeno. Ela melhora bastante o nosso condicionamento físico no aspecto energético.
Então, quando você está se adaptando em relação a uma nova atividade física, um novo trabalho, uma mudança que seja em sua vida, às vezes aquele desequilíbrio, né, de rotina pode lhe provocar um estresse e a ashwagandha, ela ajuda muito, aumentando seus níveis de energia. Ela é bem interessante. E associado com ela, eu tenho muitas prescrições que eu faço da rhodiola rósea. A rhodiola, hoje muita gente está ouvindo falar sobre a rhodiola, né? E ela sim tem uma ação muito interessante porque ela vai fazer equilíbrios de neurotransmissão, da serotonina, dopamina e vai ajudar a gente a ter mais disposição durante o dia. É importante a gente ressalvar que sentir um cansaço é normal. Sentir uma fadiga é normal, principalmente nesse calor, não é isso? Que a gente, depois do almoço, então, a gente dá aquela canseirinha, cansaçozinho, que a gente sai daquele padrão da liberação muito grande insulínica e a gente fica assim meio mais cansado. Mas preste bem atenção, aquela fadiga que você tem crônica ao chegar em casa, cansaço, ao acordar, indisposição para ir fazer uma atividade física, é um sinal vermelho. Você tem que procurar um profissional para verificar como é que estão as taxas hormonais, você tem que verificar como é que estão as taxas de tireoide, para que a gente consiga estabelecer a melhor medida para que você consiga ter resultado nessa performance energética. Olha, outro suplemento que eu quero deixar aqui para vocês uma dica, que é um suplemento que eu gosto muito, que além de consumir, eu prescrevo para praticamente todos os meus pacientes para esse padrão de melhora energética. E prestem atenção, quando eu falo de melhora energética, a gente está falando da sistêmica e a cognitiva, a neuronal. Então, a ação neuronal é muito importante. Isso porque nós temos nas nossas células, nós temos a ação das mitocôndrias, que vão gerar energia no nosso corpo. E essas substâncias, essas organelas, vão ser responsáveis pela produção de energia, e elas são codependentes de vitaminas, como já falei da B12, da B9, B6, e também coenzima Q10 com o biquinol. É muito importante. Então, a coenzima Q10, que é essa substância que eu uso e prescrevo para todos os meus pacientes, ela tem uma produção, ela gera uma produção energética muito, muito interessante. Então, ela vai ter uma ação importante no nosso corpo, porque além de dar essa ativada energética, ela vai diminuir a neurotoxicidade, diminuindo assim, minimizando aquelas substâncias que vão promover envelhecimento precoce no nosso corpo. Então, a coenzima Q10 eu super indico, mas prestem bem atenção. Não pode ser usado qualquer coenzima Q10, porque você pode estar jogando seu dinheiro fora. A gente tem que procurar um profissional para que prescreva uma coenzima Q10 que tenha uma biodisponibilidade razoável, bacana mesmo, para que a gente atinja os objetivos. Lembrando que a cada década que passamos, a produção de ubiquinol de coenzima Q10 no nosso corpo é diminuída. E se você faz tratamento para diminuir o colesterol com aquela medicaçãozinha, né, que é a estatina, muito cuidado, que ela inibe a produção de ubiquinol do seu corpo. E aí é interessante a gente fazer a reposição de coenzima Q10. Então, muitos pacientes me procuram que eles estão com uma quantidade um cansaço muito grande, uma fadiga muito grande nos membros inferiores, nas pernas. E a gente eu vou fazer a avaliação, toma cronicamente a medicação para controle de colesterol. E aí a gente Pode tem encerrar que com ele. fazer a reposição dessa substância para minimizar esse impacto. E lembrando, gente, que também tem que ser feito aquela questão da alimentação, uma alimentação mais leve, uma alimentação sem muitos produtos refinados, diminuindo o consumo de açúcar, alimentos muito gordurosos, que vai necessitar uma demanda energética maior do seu corpo, lhe deixando mais apático. Então, por exemplo, pense comigo, meio-dia, nesse calorão, é diferente. Você comer uma comida, um arroz com uma salada, com um filé de frango, é diferente de você comer um prato de feijoada.
Vamos combinar, né? Então, assim, o nosso bom senso leva a gente até a verificar quais são as escolhas que roubam a nossa energia. Lembrando que um sono também adequado é importante para que você consiga evoluir bem no seu dia a dia em relação à produção energética. Por isso é bom fazer higiene do sono, ter uma qualidade de sono e hidratação. Sem dúvida alguma, um padrão ouro para que você minimize esse cansaço, essa Anotando fadiga, aqui. é a ingestão de água. Tá certo, então, dicas valiosas aqui no nosso quadro hoje, Cuide de Você. Marcelo, quero agradecer a sua participação. Acho que a partir que fica de fato é reconhecer esses sinais e buscar um profissional qualificado para que assim juntos possam conseguir aí suprir as principais carências e você ter uma melhor qualidade de vida. Obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente aguarda você aqui na próxima semana em mais uma edição do Cuide de Você. Agradeço, bom dia a todos. Um bom dia.